E se a chave para viver plenamente não fosse ignorar a morte, mas abraçá-la como conselheira? Descubra como a antiga prática estoica do memento mori pode transformar sua perspectiva, injetando urgência, propósito e gratidão em cada momento da sua vida. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. Memento mori. Duas palavras latinas que ecoam através dos séculos, carregando um peso e uma profundidade que desafiam nossa cultura moderna, frequentemente obcecada pela juventude eterna e pela negação da finitude. Lembre-se de que você é mortal. Esta não é uma exortação mórbida ou pessimista, como muitos poderiam interpretar superficialmente, mas sim um dos pilares mais libertadores e vivificantes da filosofia estoica. Os grandes mestres estoicos, Danton, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, não viam a contemplação da mortalidade como um exercício de melancolia, mas como uma ferramenta essencial para viver com propósito, urgência e apreciação. Em um mundo que nos bombardeia constantemente com distrações triviais e preocupações efêmeras, o memento mori serve como uma âncora, um lembrete constante do que realmente importa. Como Sêneca, o conselheiro do imperador Nero que enfrentou sua própria sentença de morte com serenidade estoica, escreveu em Sobre a Brevidade da Vida: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida, argumentava ele, é suficientemente longa se soubermos como usá-la. E a chave para usar nosso tempo sabiamente reside precisamente na consciência de sua limitação. Imagine a vida como uma vela acesa. Podemos ignorar a chama que consome a cera, vivendo como se ela fosse durar para sempre, apenas para sermos surpreendidos quando ela se apaga abruptamente. Ou podemos observar a chama, conscientes de sua natureza finita, e usar sua luz para iluminar o que é verdadeiramente valioso, para agir com intenção e significado enquanto ela brilha. Os estoicos compreenderam que a negação da morte não nos protege dela, apenas nos rouba a oportunidade de viver plenamente em sua presença. Como Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma durante guerras e pestilências, escreveu em suas meditações: pense em si mesmo como morto. Você viveu sua vida. Agora, tome o que resta e viva-o apropriadamente. Esta perspectiva radical não é um convite à resignação, mas à ação virtuosa. Ao confrontar nossa mortalidade, somos compelidos a questionar: estou usando este tempo precioso e limitado da melhor maneira possível? Estou vivendo de acordo com meus valores mais profundos? Estou adiando o que realmente importa em troca de prazeres momentâneos ou preocupações triviais? Conheci um artista chamado David, que personificava a transformação que o memento mori pode inspirar. Por anos, ele adiou seus projetos mais ambiciosos, preso em um ciclo de procrastinação e medo do fracasso. Eu sempre pensava: farei isso? Amanhã começarei na próxima semana, ele compartilhou. Vivia como se tivesse um suprimento infinito de amanhãs. Um dia foi um diagnóstico de saúde inesperado, embora não terminal, que o confrontou com sua própria finitude. Inspirado pelos escritos estoicos sobre memento mori, Dave começou a incorporar a contemplação da mortalidade em sua rotina diária. Todas as manhãs, ele explicou, eu me lembrava: este dia pode ser o último. Isso não me paralisava de medo, mas me energizava com um senso de urgência e clareza. Esta é a primeira lição fundamental do memento mori estoico: a clareza de prioridades. A consciência da morte age como um filtro poderoso, separando o essencial do supérfluo. Diante da finitude,
As pequenas irritações, as preocupações com status social, as ofensas triviais, tudo isso perde seu poder sobre nós. O que emerge é um foco aguçado no que realmente contribui para uma vida bem vivida. Virtude, relacionamentos significativos, contribuição para o bem comum. Como Epicteto, o escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, ensinou: mantenha a morte e o exílio diante de seus olhos diariamente, junto com tudo que parece terrível. E assim você nunca terá nenhum pensamento baixo, nem desejará nada excessivamente. A contemplação da mortalidade não nos torna menores, mas nos eleva acima das preocupações mesquinhas. Júlia, uma advogada de sucesso que se sentia constantemente sobrecarregada e insatisfeita, encontrou no Memento Mori uma ferramenta para redefinir suas prioridades. Eu estava perseguindo marcos externos, promoções, reconhecimento, riqueza, como se fossem o objetivo final. A prática do Memento Mori me ajudou a perceber que esses são apenas meios, e frequentemente meios, que me desviavam do verdadeiro fim, viver uma vida de integridade e significado, aqui e agora. A segunda lição do Memento Mori estoico é a apreciação do presente. Ao reconhecer que cada momento é precioso e irrepetível, somos naturalmente inclinados a vivê-lo com maior intensidade e gratidão. A consciência da morte não rouba a alegria do presente. Ela a intensifica, libertando-nos da armadilha de viver constantemente no passado ou no futuro. Como Sêneca aconselhou, enquanto adiamos, a vida se apressa. Quantas vezes adiamos a expressão de amor, a busca por reconciliação, a fruição de prazeres simples, esperando por um momento certo que talvez nunca chegue? O Memento Mori nos desperta para a urgência de viver plenamente no único tempo que realmente possuímos, o agora. Ricardo, um pai de família que se sentia desconectado de seus filhos devido às pressões do trabalho, compartilhou como o Memento Mori transformou sua perspectiva. Eu costumava pensar que teria mais tempo para eles quando as coisas acalmassem. Lembrar-me da minha mortalidade e da deles me fez perceber que o único tempo garantido é este momento. Comecei a valorizar cada pequena interação, cada conversa, cada oportunidade de conexão, não como um dever, mas como um presente precioso. A terceira lição do Memento Mori estoico é o cultivo da coragem. O medo da morte é talvez o mais fundamental e paralisante dos medos humanos, subjacente a muitas de nossas ansiedades e aversões ao risco. Ao confrontar e contemplar a morte, regularmente, os estoicos acreditavam que poderíamos diminuir seu poder sobre nós, libertando-nos para viver com maior ousadia e integridade. Como Epicteto afirmou, não é a morte ou a dor que deve ser temida, mas o medo da dor ou da morte. Ao familiarizar nossa mente com a ideia da finitude, transformamos o desconhecido assustador em uma realidade aceita, embora não desejada. Isso nos permite enfrentar os desafios da vida, perdas, fracassos, críticas, com maior equanimidade, sabendo que sobrevivemos a eles ou, no limite, que eles nos conduzem ao fim inevitável que já contemplamos. Sofia, uma empreendedora que hesitava em lançar seu projeto mais inovador por medo de críticas e fracasso, usou o Memento Mori como catalisador para a ação. Perguntei a mim mesma, no meu leito de morte, vou me arrepender mais de ter tentado e talvez falhado, ou de nunca ter tido a coragem de tentar? A resposta foi clara. O medo do arrependimento superou o medo do fracasso. A quarta lição do Memento Mori estoico é a perspectiva sobre o sofrimento. A consciência da natureza transitória da vida também se aplica ao sofrimento. Assim como os momentos de alegria são efêmeros, também o são os momentos de dor e dificuldade. Como Marco Aurélio refletiu,
A dor não é insuportável nem eterna, se você se lembrar de seus limites e não acrescentar nada a ela em sua imaginação. O memento mori nos ajuda a contextualizar nossas dificuldades presentes. Lembrar que isto também passará, seja a própria dificuldade ou, em última instância, nossa própria vida, pode oferecer consolo e resiliência em tempos de adversidade. Não minimiza a dor, mas impede que ela nos consuma inteiramente. Antônio, um homem que lutava contra uma doença crônica debilitante, encontrou força inesperada na contemplação estoica da mortalidade. Perceber que minha vida, como toda vida, é finita, paradoxalmente me libertou para focar não no que perdi, mas no que ainda posso fazer e experimentar. O memento mori me ajudou a encontrar significado e propósito mesmo dentro das limitações impostas pela doença. A quinta lição do memento mori estoico é a humildade cósmica. Contemplar nossa própria mortalidade nos conecta à vasta tapeçaria da existência humana e cósmica, lembrando-nos de nossa pequenez e interconexão. Como Marco Aurélio escreveu, pense constantemente no universo como um único ser vivo, compreendendo uma única substância e uma única alma. E como todas as coisas cooperam para a percepção de uma única coisa, que é este ser vivo. Esta perspectiva nos liberta da arrogância do ego e nos convida a uma maior compaixão e senso de responsabilidade compartilhada. Se todos somos mortais, se todos compartilhamos a mesma condição humana fundamental, então as divisões superficiais de status, riqueza ou crença perdem sua importância. Lúcia, uma ativista social que se sentia frequentemente frustrada pela lentidão das mudanças, usou o memento mori para renovar seu senso de propósito. Lembrar que minha vida é apenas um breve instante na longa história da humanidade me ajudou a aceitar os limites de meu impacto individual, ao mesmo tempo em que reforçou minha determinação de usar esse instante da melhor forma possível, contribuindo para algo maior que eu mesma. É crucial distinguir a prática estoica do memento mori de uma obsessão mórbida pela morte. O objetivo não é viver em constante medo ou tristeza, mas usar a consciência da finitude como um catalisador para uma vida mais plena, virtuosa e significativa. Trata-se de viver com os olhos abertos para a realidade completa da existência, incluindo seu fim inevitável. Os estoicos desenvolveram práticas concretas para cultivar essa consciência. E sim, contemplação diária. Reservar alguns momentos cada manhã ou noite para refletir sobre a natureza transitória da vida, a sua própria e a dos outros. Isso pode ser tão simples quanto repetir a frase memento mori ou visualizar o dia como potencialmente o último. Objetos de memento mori. Usar lembretes físicos, como uma caveira, um símbolo tradicional, uma moeda com a inscrição, ou mesmo um aplicativo de contagem regressiva para manter a consciência da mortalidade presente ao longo do dia. Visualização negativa, premeditatio malorum. Contemplar não apenas a própria morte, mas também a perda potencial de entes queridos, saúde ou bens. Novamente, o objetivo não é gerar ansiedade, mas cultivar apreciação pelo que temos e preparar-nos emocionalmente para a impermanência. Reflexão sobre a história e a natureza. Estudar a história, observar os ciclos da natureza, contemplar a vastidão do cosmos. Tudo isso pode nos ajudar a contextualizar nossa própria existência finita e a cultivar humildade. Agir com urgência virtuosa. Usar a consciência da morte como motivação para agir de acordo com
seus valores, para não adiar o que é importante, para expressar amor e gratidão e para contribuir para o bem comum enquanto há tempo. O Memento Mori não é uma filosofia de desespero, mas de libertação. Liberta-nos da tirania das preocupações triviais, da procrastinação paralisante, do medo que nos impede de viver autenticamente. Convida-nos a abraçar cada momento como o presente precioso que é, a cultivar relacionamentos significativos, a agir com coragem e integridade, e a encontrar propósito não apesar da morte, mas por causa dela. Como Sêneca resumiu tão poderosamente, preparemos nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não adiemos nada. Equilibremos os livros da vida todos os dias. Aquele que dá os retoques finais à sua vida todos os dias nunca fica sem tempo. Que o lembrete Memento Mori não seja uma sombra sobre nossas vidas, mas uma luz que nos guia para viver com mais sabedoria, coragem e amor, aproveitando ao máximo o tempo que nos foi concedido nesta breve e extraordinária jornada. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.